gravado, né? Então a gente vai ter esse material também. Viu, Janaína? A gente compartilha com você. Deixa eu ver. Tá bem, obrigada. Mas a gente pode... são 19h01. Pontualíssimas. Mas se vocês quiserem esperar também até 19h05... Tudo bem, assim, também. Vamos, 5 bem, minutinhos? super. Acho que até 5, pelo menos, para ser elegante. Então, eu vou pegar um chazinho aqui, que tá um frio em São Paulo. Peraí, que eu já volto. E começar na hora, mas vamos esperar, então. 5 minutinhos e a gente começa. Deixa eu fechar aqui. Tá bom. Então, vamos fechar. Eu vou fechar aqui também, né? A gente já volta, tá? As pessoas já estão entrando. 1 minutinho, 2 minutinhos, a gente começa. Oi, Gui. Tudo bem? Ai, Jesus. Aqui. Já temos bastante gente. Rita, a gente pede, então, para as pessoas fecharem as câmeras, então? O que você acha? A gente faz isso? E os microfones também? Tá sem... Eu acho que mais por causa da rede, né? Quando a pessoa for falar, ela abre a câmera, para vocês ficarem mais estáveis, não? Pode ser. O que você acha, Fábio? Precisa? Depende da qualidade da internet de vocês, na verdade. Mas é melhor deixar só as principais Fechado. mesmo. Tá. Esperar, então, a Janaína voltar, né? Aí a gente começa. Eu desligo também. Fábio, aí você já começa a gravar? Ok, pode deixar. Quando elas começarem, né? Eu tô vendo ali, mas esse gravando aí depois a gente tira, né? Isso, tira sim. Tá. É bom dizer que a gente tá gravando, viu, Maíra? Sim, vou falar. Tá anotadinho. Gente, então um abraço, um beijo. Bom, estou aqui. Vou desligar a câmera para vocês ficarem à vontade aí. Boa conversa. Até já. Daqui a pouco a gente abre para todo mundo. Então, vou começar aqui, gente. Primeiro, dando boas-vindas a essa edição do Após Explorações. Esse é o número 152. Informar primeiramente que esse encontro vai ser gravado. O Após Explorações é um projeto do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de Brasília,
que estimula um círculo permanente de discussões sobre as artes da cena, cultura, sociedade. É um divino também, né? Na estúdio divino. É um espaço aberto para os pesquisadores do PPG-100 construírem suas pontes e diálogos a partir de temas relevantes para suas pesquisas. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Essa é uma ação que está sendo proposta dentro da disciplina de seminário de pesquisa do projeto de mestrado, conduzido pela professora Rita de Almeida Castro, e queria agradecer imensamente a Janaína por ter topado essa conversa. Microfone. Oi, oi, todas as pessoas, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Maria Carolina Machado, e eu e a Maíra Moraes faremos, então, a mediação dessa conversa com a Janaína. Nós somos mestrandas da linha de processo composicional para a cena, a nossa linha de pesquisa. Eu tenho a orientação da professora Luciana da Costa Dias e a Maíra do José Jackson da Silva. Essa edição, né, o número 152 aqui do Após Explorações, então, traz como título e traz como proposta de diálogo a seguinte temática, que é o corpo, performance e processo de criação, e, junto com isso, para concretizar essa temática, também a gente vai ter o lançamento do livro, O Feminino e a Abjeção, ensaios da Obscena sobre a Obscena Contemporânea, da Janaína Fontes Leite. E a gente traz essas temáticas, né, que é corpo, performance, processo de criação, como elementos, né? A gente fez essa escolha porque são elementos muito afins, a gente tem muito afinco a eles, fazem parte das nossas pesquisas e vêm de lugares também de questões, né, inquietações também muito pessoais, mas também que ganham aí uma abrangência de criação artística e pública também, a partir do momento que a gente reverbera essa temática para outras experiências, outras pesquisas e outros processos de criação. Gente, eu ia pedir para todo mundo desligar os microfones, quem não tiver, para a gente não ter confusão aqui nos áudios. Então, são temáticas pessoais, de inquietações pessoais, mas também que reverberam para a criação, para a nossa criação pública e para outras experiências e processos de outras pessoas. Então, a ideia aqui hoje é conversar, né, sobre esses pontos, principalmente como a Janaína percebe o corpo, a performance, os processos de criação na sua trajetória, né, como esses elementos atravessam e atravessaram a trajetória da Janaína e marcando, assim, também o lançamento do livro dela. E teremos também aqui um espaço mais ao final para perguntas de vocês. Aí vocês escolham assim, se preferem levantar aquela mãozinha e perguntar, e também no chat aqui no Teams, o Fábio, que está ajudando a gente, ele colocou o endereço que também pode linkar, não é o chat do Teams, mas é algo externo, e depois também, ao final, a gente olha as perguntas que estiverem por lá para respondermos. Então, eu vou apresentar formalmente a Janaína. Ela é atriz, diretora, dramaturga, pós-doutoranda na ECA USP e mãe. Essa informação é muito importante para todo esse processo de pesquisa dela. Ela tem referência, né, na cena, ela é referência na cena brasileira, dentro da vertente dos teatros do Real, e desenvolveu trabalhos como Conversas com Meu Pai, Stabat Mater, que ganhou, inclusive, o Prêmio Shell de Dramaturgia em 2020, Carmen 101 e 101 Noites e Histórias do Olho. E ela publicou também, em 2014, pela editora Perspectiva, o livro Autoescrituras Performativas, do Diário A Cena, e hoje, então, ela lança aqui conosco o livro O Feminino e a Abjeção, ensaios sobre a obscena contemporânea, pela editora Ana Blume. E só adiantando, porque a Janaína, obviamente, vai falar com a gente, mas esse livro traz aí, encorpa a tese da Janaína, né, que são os trabalhos, as experiências, os laboratórios e processos de criação que ela vivenciou aí em grande parte da trajetória dela e que fala sobre a criação de corpos reconhecidos aí pela Janaína como um corpo feminino, corpos femininos e corpos abjetos. Bem, eu falei um monte, mas agora a gente quer que a Janaína se apresente por ela
não simplesmente uma apresentação aqui formal, antes da gente partir para as perguntas. Tá bom, Janaína? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Tá bom. Então, bom, sou Janaína, né? Eu sou, acho que agora como artista tem sido bem, enfim, tô transitando, acho que eu tô meio trocando de casca. Minha formação é como atriz, mas cada vez menos estou, acho que fora de cena, ou pelo menos tentando reentender a cena. Estava aqui falando com a Kênia, aí, professora de vocês também, sobre esse lugar de como ainda talvez ocupar a cena. Apresentei sábado uma palestra performance nesse híbrido aí de teórica e prática, que foi bem, bem legal. Mas venho, né, do teatro, basicamente, tenho toda a minha vida dedicada ao teatro, comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, bem nova mesmo. E escola profissionalizante com 15 anos, mas já vivia de teatro, trabalhava com teatro com 13, 14, 15, 16, já estava fazendo teatro para pagar minhas contas, inclusive. E fui fazer escola de arte dramática ali com 18, paralelamente à formação em letras na USP, que eu acho também bem importante. Nesse momento foi uma escolha consciente não fazer faculdade de teatro. Eu tinha um certo preconceito de fazer faculdade de teatro. Naquele momento é como se tinha uma certa intuição de que ficar com um repertório, digo que é um preconceito mesmo, porque acho que, né, os cursos se modificaram muito, enfim, mas naquele momento eu tinha uma intuição de que o que eu queria fazer tinha muito a ver com transitar com outras áreas, pensar dramaturgia, pensar teatro a partir de outras linguagens, de outras, né, e nesse caso a literatura foi fundamental, e eu acho que isso não é pouca coisa, porque acho que isso foi definir muito até o teatro, tipo de teatro que eu faço, tipo de material do qual eu parto, né, bem raro partir de um texto de teatro, mas isso com a cena contemporânea, né, e, enfim, isso tudo foi muito explodido há muito tempo, né, mas naquele momento, ainda dentro de um horizonte de um teatro, digamos, dramático, para mim isso era uma espécie de intuição já, tinha alguma coisa de uma outra natureza de cena que me interessava, assim, fazer letras nesse momento, eu estava muito em contato com a literatura, que de fato acho que eu faço teatro porque eu leio. Eu comecei a ler primeiro, ler literatura, ler história, ler, né, fabular, acho que por conta dessa necessidade e desse prazer com a leitura, eu fui fazer teatro, né. Então isso é bem significativo, né. E a escola de arte dramática, com certeza, né, que foi uma formação muito importante ali como atriz, onde eu conheci meus parceiros e parceiras de teatro ali do Grupo 19 de Teatro, que é a companhia onde eu fiquei por mais de 20 anos, né, que também tem um papel fundamental num certo modo de pensar teatro, que tem a ver com a dimensão da autoria e do processo e né, de realmente reivindicar a cena como um lugar autoral e processual, e muito menos, né, o espetáculo, o resultado, ou o trabalho da grande atriz, né, então o 19 certamente me formou nessa perspectiva, né, da maneira como eu penso teatro, assim, né, e uma relação sempre muito coletiva, muito não hierárquica, mesmo depois não tendo mais oficialmente um grupo, né, nos termos que foi o Grupo 19 de Teatro, ainda assim todos os meus processos eles são profundamente marcados, né, pelas coletividades que se organizam em torno de um movimento, de uma ideia, de um desejo. Então vocês vão ver que são sempre trabalhos que tem muita gente em volta. Então, é isso e foi acontecendo nessa trajetória, acho que me traz também essa conversa, uma certa migração aí de temas, né, ou até de perspectiva de teatro, que começou ali por 2008, 2009, que tem a ver com trazer, né, essa história do documento para o teatro, uma certa perspectiva autobiográfica. Esse grande guarda-chuva aí do Teatro do Real, isso se inaugura ali por 2008, 2009, e depois isso vai ganhando muitas, enfim, um espectro enorme de possibilidades, porque já é uma pesquisa que vai aí para, nossa, vai, sei lá, 17 anos por aí, assim, então não vou me estender mais que isso como uma apresentação, mas só para dizer que é meio que aí
que começa, né, alguma coisa que me traz a esses temas, que me traz a esse livro, né, que vai ser um dos assuntos da conversa de hoje, né, mas tem um trânsito aí entre modos de pensar teatro, dimensão do corpo, a relação com a performance, certas questões de gênero que atravessaram essa pesquisa, né, então tem um grande arco aí que me coloca nesse campo da pesquisa, então, enfim, fico muito contemplada de estar nesses espaços acadêmicos, né, ainda que lá nos primórdios eu tenha negado isso de algum jeito, porque hoje essa relação entre teoria e prática representa demais a maneira como eu processo teatro, como faço as minhas práticas e pesquisas, né, estão totalmente imbricados, teoria e prática, né, então, enfim, acho que para começar, é isso, e como ela disse, sou mãe, hoje estou aqui com a casa bem silenciosa porque eles estão com o pai, mas sem dúvida a maternidade também marca completamente, assim, pessoalmente, também muitos temas, né, muitas formas de pensar o teatro nos últimos 10 anos aí. Obrigada, Maria Carolina e cadê Maíra pelo convite. Eu ouvi um pouquinho, né, das pesquisas de vocês, espero que a gente possa trocar mais também sobre isso. Sim. E aí você toca em alguns pontos aqui, falando desse atravessamento por outras linguagens, né, Janaína? Que você falou que começou muito pelas letras, pela literatura, que também é uma forma de performance, né? Você cria imagens, né? Você cria um enredo, assim, só que pela palavra. E aí eu entendo que seu processo foi encorpando, né? Dando carne para essa palavra e deixando esses contornos mesmo, tanto da palavra quanto do corpo se esgarçarem para outras camadas que vieram. E aí eu quero também começar a formular aqui algumas perguntas, seria meio que um combo assim de perguntas, falando um pouco também sobre a minha pesquisa, bem rapidamente assim. Só que a minha pesquisa eu tenho o objeto dela assim é cartografar um processo de criação de uma performance chamada Esplendor. E aí um ponto de contato com você é que Esplendor nasce também de um texto ficcional, pegando muito esse lugar da autoescritura, da autobiografia, e apresenta aí, né, é uma mulher, é a voz de uma mulher em situação com o real, em situação com a vida, principalmente com os elementos que tratam da maternidade também e da sexualidade. E eu defino esse corpo, né, esse processo de criação de um corpo que é um corpo erótico materno. Só que eu vejo que ao cartografar o processo de criação de um corpo erótico materno, né, de como que vai ser essa performance, se for uma performance, ao mesmo tempo é como se eu estivesse buscando a coragem de uma verdade, assim, de admitir qual é o meu erótico e qual é o meu materno dentro dessa criação. É quase assim, o que cria um corpo que cria, né? O que cria artisticamente um corpo que cria uma vida e que cria essa relação desse erótico com esse materno. E aí, ao me deparar com as suas pesquisas, também eu vejo que se intensificaram a questão do erótico e da linguagem pornográfica até quando você se viu mãe também, né? Quando você assumiu aí essa subjetividade. E daí eu te lanço algumas perguntas, assim, Janaína, assim, onde está o seu erótico? Mais ainda, assim, onde está o erótico na sua criação, nos seus trabalhos e pesquisas? Como que você vê essa... É um termo que a Cristeva, que você utiliza bastante também na sua tese, ela fala que é uma religância, né? Religância entre o erótico, entre o materno, e aprofundando mais ainda, o que é um corpo abjeto, um corpo feminino abjeto, e o que ele cria? Pegando essa cisão, se tem ou não essa cisão, se tem essa religância, enfim. Tem várias coisas aí, né? Acho que, enfim, é isso. A experiência da maternidade, eu acho que ela você desaba no teu próprio corpo, assim, né? Se deu para por um tempo esquecer ou fingir que não, né? Essa materialidade violenta, né? Pulsional que é o corpo, né? Essa matéria que perece e morre, né? Eu acho que a maternidade, ela é um tombo, assim, no próprio corpo, né? Na dimensão
material mesmo, tem uma dimensão que é muito física, né? Que é biologicamente brutal, assim, você gerar, né, um ser, né? Então, acho que é uma das experiências mais aterradoras, né? E sublimes, né? E terríveis, né? Que é você realmente se tornar o invólucro, né? De um outro ser que está nascendo, que depois um dia vai ser completamente autônomo e independente, né? Mas é muito. É quase absurdo. Às vezes dá do surrealismo total, assim, se dá conta, né? Que um outro corpo habita o seu, né? E uma fusão total, né? Fusão total, assim, é muito. Acho que por isso tem tantas míticas, né? Em torno do corpo possuído, gerando, né? E todas as míticas mais demoníacas, as mais sublimes, né? Eu acho, eu tava, antes de entrar aqui, eu comecei a ver um documentário que chama As Bruxas, que tá no MUBI, sobre psicoses pós-parto. Então, nada fácil para, se tiver alguma recém-mãe aí, ver com parcimônia. Mas essas míticas, né, em torno do corpo que gera, do corpo que pare, né, e dessa coabitação desse corpo com outro corpo de uma forma tão fusionada, né? Um bebê é um negócio que foi um divisor de águas, assim, em todos os sentidos, né? No sentido da própria materialidade, percepção do meu corpo, do meu erotismo, pensando o erotismo de uma forma muito ampla, que tem a ver com a sua pulsão de vida, né? Acho que a gente pode pensar o erótico dentro do campo da sexualidade, né? A manifestação do desejo, mas o erótico eu vejo ele de uma forma muito mais ampla, né? Que tem a ver com a nossa pulsão de vida. E eu acho que, né, eu acho que a maternidade ela bagunça todas essas perspectivas do erótico, né? Inclusive a sua autoimagem, a sua percepção, a sua sexualidade, os seus fluxos de pulsão de vida e de morte, acho que ficam todos muito, enfim, tem um colapso e um renascimento, acho que, né, todo mundo acho que fala muito de algum ser que nasce, né? Você nasce de novo, de alguma maneira, né? Então, acho que isso colado a um momento histórico muito específico ali, que tinha uma primavera feminista mesmo acontecendo ali, né? Eu tive meu primeiro filho em 2014, então tinha um movimento, assim, muito intenso de debates também sobre o feminismo, o feminino, e eu acho que eu estava com tudo isso na cabeça e me havendo com as minhas próprias fantasias e projeções em relação a ser um corpo que gera, a ser uma mãe nessa sociedade, com todas as expectativas que se tem sobre o que é ser mãe nesse contexto, ser uma artista que lida com o corpo, que transita certos temas dentro desse campo do chamado teatro do real. Então, tudo isso começa a meio pulsar num certo caldeirão aí, muito intenso, assim. E isso vira um tema incontornável, assim, de trabalho, né? E acho que tem essa aterrissagem no corpo muito forte, né? Se eu pensar o trabalho logo anterior ao Stabat Mater, que acho que é o trabalho onde eu mais tematizo tudo isso, né? Foi o Conversas com Meu Pai, que é um trabalho, acho que não à toa, muito centrado no texto, na palavra, né? Como você até falou, e não à toa também escrito, né? Onde todo o processo, foram 7 anos de processo, eu escrevi muitas versões, mas o texto final ele é assinado por um dramaturgo, né? Que é o Alexandre da Farra, e acho que isso também é bem simbólico, porque ali tinha um momento em que eu realmente ainda não assumia o meu próprio jeito de fazer dramaturgia, minha própria maneira de processar dramaturgia, né? E naquele momento, totalmente ainda sem fé nesse formato, eu deleguei isso a um dramaturgo, onde eu falo, não, isso aqui é dramaturgia, né? E que tinha esse primado do texto. E que é um texto, enfim, que eu considero maravilhoso, assim, tem inclusive a publicação também do Conversas com Meu Pai com o Stabat Mater, porque acho que eles são meio um díptico, assim, mas ele é muito centrado no texto mesmo, é bastante mental, bastante verborrágico, né? Enfim, fez todo sentido naquele momento, mas com a maternidade tem realmente essa aterrissagem no corpo, e não à toa o Stabat Mater, que é o espetáculo que vem depois, ele encarna muito profundamente, assim, na cena, e aí tem toda uma relação com a performance, né? Pensando na performance como linguagem, historicamente, como uma linguagem centrada no corpo. Acho que não à toa, é nesse momento que essa influência da performance chega tão forte, não é à toa que é no processo do Stabat Mater que eu
me aproximo da pornografia e trago a pornografia como um dispositivo programático, cênico, experiencial para dentro do processo, né, que tem a ver com a realização da cena de sexo com uma celebridade do pornô brasileiro e com a minha mãe real, né, acompanhando esse processo todo. Trazer a minha mãe real para o processo também é dessa natureza do corpo e desses invisíveis todos, né, que o verbal não daria conta, né, de todos os invisíveis que estão operando quando ela está junto comigo em cena. Então, eu acho que o Stabat marca, sem dúvida, né, essa transição, né, tanto de entender que a dramaturgia que eu sou capaz de produzir, ela é de uma heterogeneidade muito grande. Para mim, essa heterogeneidade tem muito a ver com a experiência corpórea, tem muito a ver com a experiência materna. Não é à toa que eu estudo o conceito de abjeção da Júlia Kristeva. Esse conceito da abjeção tem tudo a ver com uma percepção muito heterogênea, com uma marca da heterogeneidade na formação da subjetividade ali nos primórdios, quando a gente é praticamente um pedaço de carne, dependendo completamente do corpo de alguém, assim. Então, não é à toa que a Kristeva vai mapear o conceito de abjeção lá nesses primórdios, onde um corpo nasce de outro corpo, e entre a fusão e a separação, ela, né, vai pintar um pouco essa espécie de luta inicial entre depender completamente de alguém e tentar desesperadamente ser uno, né? E acho que dessa luta o objeto vai tratar pro resto da vida, porque o objeto ele permanece, né? Então, caminhando para o fim aí do último termo que você colocou, o feminino objeto, essa pesquisa vem por pensar a ideia de um feminino objeto, que em primeiro lugar a ideia de um feminino em crise, né? A abjeção para Kristeva, ela é uma crise da identidade, ela é uma crise narcisística, né? Então, a abjeção, ela é da ordem da crise, de um colapso das fronteiras, de uma perda de contorno, de uma experiência quase no limite, ela pode ser dissociativa, mesmo que não à toa as psicoses pós-parto acontecem, porque alguma coisa do sujeito se desorganiza, alguma coisa da identidade, ela se borra. E acho que é isso. Para mim, isso acontece no contato com a maternidade, isso se desdobra em pensar o teatro. Que teatro é esse que tem essas fronteiras borradas? Que teatro é esse que ele é abjeto? Não porque é tematicamente abjeto, que às vezes eu acho que é uma confusão também, mas porque ele começa a transitar numa área mais indiscernível, né? É teatro, não é teatro, é performance, é teatro, é pornografia ou é teatro, pornografia é arte. Acho que todos esses bugs têm a ver com transitar nesse terreno obsceno, né? Onde as linguagens também ficam borradas, né? Então, acho que tem um pouco, tá tudo meio ligado. E nesse sentido, finalizando, o erotismo, que ele para mim, ele tem muito a ver com os estados de criação. Para mim, onde o erotismo, você falou de um corpo que cria, né? Também, os estados de criação, né, são para mim realmente onde o erotismo se expressa com mais potência. Óbvio que a gente pode falar também de sexualidade, a gente pode falar do contato com a pornografia, que tem a ver com tudo isso, né? Não à toa depois de tudo isso que eu começo, a partir de tudo isso, né, começo a pesquisar a pornografia. Então, sim, tem uma consequência concreta e literal no campo da sexualidade também, mas para mim o erótico ele está muito muito ligado a esse campo da pulsão de vida, né, dos movimentos de criação, né, onde eu vejo que ele, pelo menos para mim, faz sentido, né. Tanto eu acho que hoje em dia realmente os lugares onde eu exerço com maior potência, né, o meu erotismo é na criação e na maternidade, não à toa. Uhum. Ai, Maíra? gente, nossa, a minha energia acabou. Que loucura, eu tô aqui com a lanterna, mas agora voltou, vamos ver se fica, só porque, né? Só porque é hoje. Acontece. Essas loucuras. Para falar do real, né? Vamos falar do real, então. Eu sou artista circense e essa questão do real me atravessa muito, assim, né? E depois da maternidade eu me lancei no faquirismo, né? E esse real bem exposto, assim, em cena, né? Um caco de vidro, um prego e o pé, e o contato entre esse vidro e esse prego, né? E o sangue que dali pode vir a qualquer momento, e que é a minha pesquisa aqui no mestrado, né? E aí eu fiquei
assim, a partir da sua pesquisa, muito mexida, assim, né, com essa questão, assim, desse real e desse pornográfico, né, como que esse exposto do real se conecta com esse pornográfico. E também você fala de uma coisa da construção das máscaras, né, de uma máscara. Tem uma frase que eu anotei que é maravilhosa, que é preciso a máscara e é preciso a sua queda, porque na cisão entre a verdade da máscara e a verdade da morte, algo se desvela. E eu achei isso muito bom, assim. E aí queria saber um pouco mais como que você conecta esse real exposto com essa pornografia em cena, assim, que diz, como que você fez essa conexão e como que você entende essa conexão? Acho que a pornografia, ela entra por algumas razões, assim, né? Acho que eu já estava interessada nesse campo, né? Nesse problema do real, que acho que é um termo muito amplo, né? E muito polêmico, né? O que que é o real, o que que é a realidade, né? O que que a gente está falando quando está falando de real, né? Tem muitas, enfim, tudo que está em cena é ficção ou não, né? Tem, acho que esses debates, né? Mas às vezes eu tinha um pouco a impressão que os debates dentro do teatro acabam ficando meio frutíferos, assim, no sentido de, mas é real, não é? Ou é ficção versus real? Eu falei, tá, mas não sei se é isso, assim, tudo bem, tá em cena, obviamente tem uma escolha estética para estar ali, tem uma mediação simbólica, tem uma escolha dos autores para aquilo estar ali, o público vai receber aquilo em diversas camadas, né? Mais friccionando com uma perspectiva de real, mais, enfim, produzindo metáforas. Acho que tem um monte de discussão nesse campo, mas eu não tinha muita vontade de entrar nesses debates, assim, ou qualquer tipo de perigo de uma hierarquização, né, de uma dicotomia entre real e ficção, não era isso, mas eu queria entrar no campo em que as coisas tivessem consequência, né, porque para mim é isso, de novo a maternidade, né, tem alguma coisa que é da ordem do acontecimento e que tem consequência, né? Você não pode ser mais a mesma depois daquilo, seus dias não serão mais os mesmos depois daquilo, tudo que você faz age sobre a vida de alguém, sobre você mesmo, e o entorno e no mundo. Então, quando eu comecei a pensar toda essa questão do teatro do real, tinha a ver, e eu fui descobrir isso muito mais tarde, hoje em dia, né, que eu estudo mais antropologia e outras disciplinas, mas lá naquele momento já era uma intuição sobre isso, né? E a pornografia, para mim, justamente é um território onde as coisas têm consequência, no sentido de que a discussão do real e ficção, ela fica um pouco desnecessária, é outra coisa, é uma prática cultural a pornografia, ela é também uma arte cênica, mas ela é também um campo que tem uma série de problemáticas e de riscos para quem faz, para quem consome, ela também é um campo cheio de tabus, então se você consome pornografia escondida porque você tem um fetiche tal, se você faz escondido porque você é casado e dentro de um acordo X isso não cabe, se você mesmo tem culpa ou medo daquilo que você deseja, se você faz escondido, se você faz por dinheiro, se você diz isso. Então, o campo da pornografia é um campo todo, um terreno minado aí de questões que são da ordem éticas, estéticas, culturais, sociais, que para mim ele torna totalmente desnecessária a discussão do real e ficção. É por outra coisa que a pornografia importa. Não é para se perguntar, mas se o ator está gozando de verdade ou não, e tudo isso está lá em jogo, porque muitas vezes eles têm que usar, sim, 1000 artifícios de artes cênicas para que o efeito seja o que se procura, porque eles estão procurando, é uma indústria, é também uma arte. Você pode fazer isso mais no campo do entretenimento, do mainstream, você pode fazer isso, sei lá, tem um monte de gente fazendo pornografia queer, fazendo no trânsito com experimentação de corpo, de gênero, como tudo, você pode fazer isso dentro do capitalismo alienador e violentando corpos e subjetividades, você pode fazer isso no campo da experimentação. Então, mas sem dúvida, a pornografia um território onde as coisas têm consequências, onde a gente buga aí de alguma maneira, né, o par ética e estética. Então, por isso a pornografia me interessava, de um lado,
porque tensionava tudo isso, e porque trazia problemas de gênero especificamente muito gritantes, né? A gente, acho que a pornografia é um espaço onde o gênero está de cabo a rabo ali colocado, tanto nos seus profissionais, que você ser um ator pornô, que você ser uma atriz pornô, que você ser uma mulher que consome pornografia, você ser um homem que consome pornografia, que você é uma pessoa trans nesse mercado de etiquetas, porque você entra num espaço pornográfico, as pessoas também são etiquetadas em função de certos tipos, os fetiches também têm uma galeria de coisas, e ao mesmo tempo que é da ordem da pulsão, porque as pessoas que vão consumir pornografia vão consumir, obviamente você pode fazer uma coisa meio Netflix, mas em geral você consome aquilo que te ativa, né? Você está procurando algum tipo de efeito no seu campo de desejos e sintomas, então ela também é um campo que tem consequência para quem consome, né? Então tudo isso, e onde o gênero aparece de cabo a rabo também, né? Então, enfim, e no Stabat Mater, acho que a única coisa que acontece ali, a pornografia ela é tomada para dentro do espetáculo como um dispositivo bastante racional, eu diria assim, porque eu entendia tudo isso sobre a pornografia, tudo que eu acabei de dizer, então eu falei, então eu quero usar da pornografia como dispositivo cênico para atritar todos esses campos. No caso, especialmente, maternidade e sexualidade, né? Por isso eu trazia a minha mãe para dentro desse contexto de um set pornográfico, por isso que a figura que aparece no Stabat Mater, né? Ela tá aquela figura, né, grávida, né? Dançando polidense, então tinha toda uma vontade de colocar maternidade e sexualidade dentro do mesmo universo ali, porque essas coisas são culturalmente cindidas, né? Mas ela era um dispositivo muito racional de produzir um programa performativo no interior do processo do espetáculo, né? Eu mal consumia pornografia, não conhecia pessoas que praticavam, que trabalhavam com isso, então foi realmente um dispositivo muito racional. Só que é isso, justamente porque é um campo que tem consequência e porque o campo, sentido da performance, né? Ele não é o campo da representação. Na medida que você não se prepara você não tem consciência e nem controle total do que vai se passar depois, né, que o experimento acontece, durante ele. Então, o encontro com a pornografia, ele abriu, né, mil dimensões de sentido sobre o meu próprio corpo, minha própria sexualidade e, sobretudo, as minhas percepções da pornografia em si. E aí isso abriu um campo imenso de pesquisa que veio depois, tanto com o espetáculo História do Olho, quanto com Cama em 101 Noites, que é a experiência de ter trabalhado mesmo nas plataformas de sexo pago durante a pandemia, assim. Então, basicamente, a pornografia, ela marca muito profundamente essa virada corpórea no teatro, e essa virada ética, porque tem a ver com se colocar em territórios onde as coisas têm consequência. E por isso eu falo de parresia, né? Alguém falou da coisa da coragem, né? A ideia da coragem da verdade, nos termos da parresia, não é uma coragem narcísica de eu tenho coragem de algo. É a coragem de que a gente, como sociedade, a gente possa olhar para certos temas que são tabu e que a gente tenha a coragem de encarar essas verdades, né? As verdades não ditas da nossa própria sociedade. Então, é dessa coragem que se trata, uma coragem que se faz pública, como uma ferramenta pública de desenvolvimento nosso, né? Como na nossa humanidade, não é uma coragem individual. Senão eu tenho, né? Senão a gente começa a privatizar muito essa cena autobiográfica que está por aí, assim. Eu acho uma super risco, assim. E é só terminando, né? O ponto da máscara que você mencionou. Para mim, ela é um elemento muito fundamental dessa pesquisa, porque ao mesmo tempo que a máscara, ela conecta muitas simbologias assim desse processo. Eu nem sei se eu podia compartilhar aqui. Deixa eu ver se está fácil aqui no meu. Peraí, deixa eu ver se. Tá meio. Não, tá ficando tudo roxo meu computador aqui. Deixa quieto. Mas tenta. Ó, eu acho que vai aparecer. Peraí. Apareceu alguma coisa para vocês? A gente está vendo, mas a gente está se vendo. Peraí, deixa eu fazer um teste. Não, então não é isso não. Então, peraí, parar de compartilhar. Da tela, não, da janela. Não, sei lá. Eu acho Parou? que você pode colocar. Eu não sei usar esse time, eu sempre faço nos...
Como é que compartilha aqui? Vocês não estão vendo nada agora mais, agora parou, né? Não, Isso, Não, parou. mas tudo Mas- bem, enfim. Ia Deixa o mostrar Fábio as falar aí. máscaras. Oi? Fábio, você Caso pode... você queira mostrar, você pode me mandar o link que eu abro aqui e compartilho. Ah, mas é um PDF pesadíssimo, se eu for... No caso, você vai compartilhar sua tela e vai selecionar a aba do PDF. É tela ou janela que escolhe? Janela. Do PDF em si. Você Mas abre ele o fica, ó, PDF e aí você pede para compartilhar e aí você vai compartilhar a janela do PDF. Exatamente. não, mas ele só dá assim, ele aparece compartilhar a janela tela, aí eu ponho a janela, ele fica roxa a tela e ele não acha o PDF. Mas tudo bem, deixa, era só para ilustrar um pouco essa trajetória da... Só que você abriu antes o arquivo? Ah, tá aberto, tá no computador tá. abertão aqui. Enfim, X. Ah. Mas essa figura, né, essa máscara é um elemento que acompanha todas essas criações e ela está muito forte no livro, assim, né? Acho que talvez seja de uns elementos centrais, né? Porque a ideia da mascarada, tanto ela recobre todo o pensamento de gênero que está discutido no livro, né? Pensar o gênero como uma mascarada, como um jogo de máscaras, né? Como um jogo de encenação, mas essa máscara, ela não é simplesmente uma escolha racional, né? É uma máscara que emerge também, né? Então, é uma máscara da ordem do sintoma, né? Ao mesmo tempo que a hora que você põe ela para dançar, e você começa a ter consciência que o sintoma também constitui sua subjetividade e você bota ali para jogo, essa máscara também, digamos que ela fica menos colada à cara, e ela começa a virar máscara de jogo, máscara para jogo, né? Não à toa, a máscara que está no Stabat Mater, né, no Converso com Meu Pai, é a mesma que eu vou usar nessas plataformas, né, enfim, transformada, porque já é uma máscara lúdica, ela é de... E a mesma máscara que vai aparecer na História do Olho, agora já na cara dos atores que fazem a peça, então a máscara ela vai descolando, né, então... E isso tem a ver com a nossa própria experiência de identidade, né? Quando a gente está com a máscara muito pegada à cara e a gente muito fiando em quem a gente é, né? E um pouco na neurose mesmo de quem se é, uma ideia de identidade muito rígida, né? Quando essa máscara começa a se flexibilizar de alguma maneira, né? Se tornar uma máscara lúdica, também é possível negociar mais com essa identidade, tornar-se estranho a si mesmo. Por isso que, né, na citação que você falou, né, dessa relação com a própria morte, com essa máscara que não tem nada atrás dela, também tem a ver com uma ideia de desidentidade, uma ideia de dissolução do ego, de uma certa dimensão narcisista e privatista, né, do eu, que acho que a gente está muito capturados, né, pela ideia do eu na contemporaneidade, né, e para mim o tema dos últimos trabalhos do História do Olho para Frente, o próprio Camus, depois agora as coisas que eu tenho feito depois, o Dipper, né, toda essa pesquisa sobre as virtualidades tem a ver com trabalhar mais no campo da desidentidade do que do campo da identidade, né? E a máscara nesse é um elemento fundamental, porque ela te permite entrar e sair, né? Vestir a máscara da ficção, por exemplo, né? Poder usar de uma ficção para estranhar a si mesmo, poder... Enfim, e acho que o campo da performance também ele te permite, né, usar com essa consciência, né, da mascarada e sair dela, né? Que ao mesmo tempo não é a máscara dramática no sentido da representação pura, porque a ideia da máscara vazia atrás, ela tem esse desfazimento que eu acho que a performance historicamente procura, né? Não é uma performance, de alguma maneira, se você pega as performances históricas, aí tem algo de impessoal, é como se a figura se neutralizasse de alguma maneira, elas são menos autobiográficas, inclusive, no sentido de um eu que super se enuncia, ainda que elas sejam super corpóreas e super presentificadas, né? Mas é quase um eu impessoal, tem algo de sacrificial, inclusive, né? Em você colocar esse corpo, você falou do faquir, né? Essas figuras que se colocam em risco de alguma maneira, né? É possível a gente ocupar esses espaços de risco de uma maneira mais impessoal do que de uma maneira narcisista, né? Então você tá no campo do risco, no campo do perigo, sem que isso seja um exercício auto-heróico, e muito mais um exercício de desfazimento mesmo desse ego organizado, né? Então acho que o caminho tem sido um pouco esse, assim, ainda que por vezes você tem que passar meio violentamente por uma dimensão biográfica até para poder quebrar ela em direção a essa máscara sem rosto aí, né? Mas é um movimento, assim, entre botar e tirar a máscara, né? E deixá-la dissolver, assim. E você
falando desse rosto feminino mascarado, né? Que é a gente falando de um corpo feminino aqui, é meio que você torna aparente que esse feminino é materno, né? Só que também você, usando a máscara e tirando essa máscara, usando a máscara, você desloca isso para esse feminino que é visto de uma outra forma, né? Que pode ser lúdico, mas que também é uma puta, né? Essa cisão, né? Você vê essa mulher, esse corpo, esse feminino mascarado, e aí você coloca esse corpo abjeto nesse lugar de crise, justamente fazendo esse deslocamento entre a máscara desse materno e dessa puta, né? Porque quando a gente se torna mãe, para onde vai nossa sexualidade, nosso sexo? A gente recalca? Quando a gente recalca, isso vira sintoma, talvez. E aí a gente precisa de compensações, que aí vem várias linguagens, como a própria pornografia. E aí é interessante que você traz esse conceito, então, de abjeção, só que também você traz o conceito de matar a mãe, né? Que é o matricídio. E você traz aqui a referência que foi o divisor de águas, pelo que eu li de você, que foi o trabalho da Angélica Lidell, e que vai cruzar esses elementos que estão cindidos, desse feminino mascarado, né? Dessa mãe arcaica, dessa mãe real. E aí, de um lado, está esse feminino representado, né? Você desloca esse feminino, como você fala na sua tese, e de outro, você também quer que esse corpo, esse feminino, ele ressurja, né? Tem aí uma ressurreição para ele criar. E aí a gente entende que a partir desse corpo ressuscitado, né? Desse corpo deslocado para um outro lugar, que é o lugar erótico da criação, você faz a sua trajetória de experimentações, que vem aí o feminino abjeto, 1 e 2, vem Stabat Mater, e você pega também a ideia dessa obscena contemporânea. E eu queria que você falasse um pouco mais, desenvolvesse um pouco mais o que é essa ideia dessa obscena contemporânea e a relação, então, desse real documental, desse real obsceno, enfim. Como que... E falando, né, tendo a referência aí que a gente ficou muito impactada vendo as imagens, né, Maíra, da Angélica. Eu nunca vi nada dela, mas eu consigo imaginar. Tem uma cena nela cortando o corpo, que tem essa relação também com o Fakir, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Acho que a Angélica é mesmo um divisor de águas, assim, encontrar a obra dela, encontrar a maneira como ela lidava com a questão do feminino em cena, e foi muito perturbador, assim, né? A Angélica pode ser facilmente acusada de ser misógina, porque ela é muito violenta, e ela é muito autoviolenta, né? Em relação a toda essa herança, né, que a gente recebe, né, como espécie de essas máscaras que a gente herda, né? Acho que pensar o feminino como mascarada tem a ver com um conjunto de máscaras que a gente herda para se sentir pertencendo, né, a um gênero, né? Porque a gente, de alguma maneira, sei lá qual é a sua história de vida, qual é a sua, e a gente se reconhece um pouco dentro desse guarda-chuva aí, mulher, porque tem uma série de máscaras, né, que a gente identifica socialmente, né? Funções sociais, expectativas, né, que estão aí nesse selo aí, né? Agora, a Angélica faz isso, uma operação que para mim é da ordem da abjeção, que é habitar esse feminino em crise e expelir, né, de dentro para fora. Ela tem um movimento muito intenso, assim, acho que não é à toa que ela se corta em cena, porque tem algo da ordem do desentranhar alguma coisa, né? Ela faz um movimento muito... se ela fosse, de alguma maneira, se separasse, né? Se ela fosse, enfim, uma misoginia clássica de alguém que se sente separado disso, é pura violência, né? Mas você vê a Angélica no movimento de perturbação, né? Por isso que ela cria também um campo de identificação, né? Onde você entende que existe uma dimensão crítica, né? Uma dimensão profundamente crítica, né? Nessa autoviolência e na violência que ela infringe a uma certa ideia de mulher herdada, construída historicamente, né? E que a gente sintomaticamente vive, habita, ocupa, né? Você não acho que às vezes me incomoda uma relação muito racional com os temas, né? Do feminismo, né? Como se a gente pudesse de um dia para a noite, né? Mudar, enfim, séculos, né? De coisas que estão profundamente entranhadas, né? E eu acho que a
a Angélica enfrenta, assim, os lados mais sombrios, mais feios, mais dos desejos e das loucuras e das projeções e das imagens, né, que habitam isso que a gente, né, chama de mulher. Então, ela entrou mesmo como uma paulada, assim, naquele momento eu era tava com o bebê amamentando, muito pequenininho ainda. Então, particularmente conhecer a obra dela nesse contexto foi um negócio avassalador, assim, né? E ela tem essa frase, o comumente feminino produz em mim um verdadeiro asco, né? E eu lembro quando eu ouvi essa frase, eu fiquei muito mexida, né? Com a ideia de, inclusive, perceber que em mim também a quantidade de coisas dessa herança, né, que eu rejeito e ao mesmo tempo reproduzo. Então a mãe, nesse sentido, é uma figura que entra de forma muito, se for da mãe arcaica, né, independente da sua mãe literal, que também tem problemáticas muito específicas, né, cada um sabe a mãe que tem, no sentido desses, tem a imagem da matriosca que a gente usa no Stabat Mater, né, você entrando num campo imaginário, né? Num feminino que foi vivido pela sua mãe, pela sua avó e pelas suas tias e por todo mundo que vai sonhando e vivendo um projeto de mulher, né? Fracassando, ou frustrando, sendo bem-sucedida nesse tal projeto, né? Então você vai herdando um monte de coisas para além da sua escolha consciente, assim. Então, a mãe, ela virou uma figura muito central dessa pesquisa, assim, entender politizar o lugar da mãe nessa estrutura de reprodução de gênero foi fundamental, né? Tinha um monte de intuição que acontecia primeiro num campo muito sintomático, depois eu fui realmente politizando isso, estudando, né? O que a Silvia Federici vai falar, né? O Caliban e as Bruxas, sobre a função materna, né? Que é a função de cuidado, de geração de filhos e de cuidados, né? De pessoas, não só de crianças, mas crianças e velhos em geral, que é uma tarefa historicamente destinada, né, às mulheres, né? O trabalho que você chama de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, né? Então, todas essas coisas que vão entrar em uma conta de uma visão mais marxista dessa função. Então, de um lado, a gente tem isso, né? Isso tá bem organizado no livro, no sentido de tem um eixo que vem bem forte, político e social, com a Silvia Federici, tem um eixo que vem com a Kristeva, que é esse eixo que eu chamo de mais arcaico, né? Que tem a ver com essas representações. Você falou da mãe da puta, né? Como é que a gente transita entre esses imaginários, né? Ora veste a máscara e brinca com ela, ora você tá com ela pegada a cara e não consegue mais. Toda a dimensão de sintoma, eu acho que é via a Kristeva, via o abjeto que eu vou me debruçar, e acaba sendo o coração do trabalho, porque os processos criativos, as peças, elas são mais da ordem do sintoma e do arcaico do que da ordem do sociológico, no sentido de uma tese para se defender, né, de uma espécie de racionalidade que me separaria, né, dessa treta toda, né? Eu acho que a questão de estar, e aí o obsceno acho que entra muito aí também, é justamente esse espaço muito borrado, né, de fronteiras muito borradas, né? Então, e eu acho que isso tem consequência numa discussão temática. Acho que a maneira de pensar e questionar e debater gênero no teatro que eu venho fazendo e nas pessoas com quem eu venho trocando, é dessa ordem de um terreno de ambiguidades e contradições e de não soluções, né, dadas, né? Então tem essa via sintomática mesmo de pensar o gênero e pelas contradições muito mais, e isso tem consequências na própria teatralidade, né? Pensar uma cena que ela tenha seus contornos borrados, né? E o obsceno vem um pouco daí, mais do que tematizar o obsceno, no sentido de, o obsceno é o pornográfico, por exemplo, né? Não acho necessariamente, acho que o obsceno, ele tem, por exemplo, eu acho, mesmo no Stabat Mater, que a presença da minha mãe no espetáculo é muito mais obscena do que a exposição de uma cena de sexo explícito, né, que tem ali. Eu acho que o explícito ali, ele é temático de alguma maneira, né, ele está sendo, inclusive, racionalizado bastante na peça, eu falo muito sobre isso, a peça é bastante metalinguística, né, mas a presença da minha mãe, ela é muito mais ambígua, ela é muito mais as pessoas ficam numa posição muito mais instável para entender, validar o que elas pessoas sentem na relação com a presença, a presença da minha mãe em cena, e tanto no processo, né? Porque tem as coisas que acontecem na cena e as coisas que aconteceram no processo.
acho que é muito mais da ordem do obsceno, no sentido de alguma coisa que realmente bagunça uma certa expectativa teatral, um certo campo metafórico, um campo simbólico partilhado, né? Viemos ao teatro assistir uma peça, eu vou construir uma metáfora depois disso, vou construir um discurso. Eu acho que a presença da minha mãe faz a gente habitar um terreno muito mais amorfo, informe, de projeções, inclusive, por ordem da plateia, que também são da ordem do sintoma. Eu falo que cada um vê na peça a mãe que pode. Eu acho que a projeção que cada um faz em relação ao Stabat Mater, cada um vê ali a mãe que pode. Eu não digo nem a mãe que teve, a mãe que pode, porque é um campo de projeção. Se ela é uma heroína resiliente, não sei o quê, se ela é a figura da ternura, se ela é a figura do vitimismo, se ela é a figura da violência, porque está sendo ali, tipo, quase abusada por mim, como existem essas leituras também, assim. Então, eu acho que ela sim, ela é obscena, a presença dela é obscena, onde deixa o público numa instabilidade, tira realmente. Acho que na pornografia não, as pessoas podem julgar, falar, ai, que coisa forte demais, o que desnecessário, nossa, mas eu acho que a pornografia no espetáculo não aciona tanto a dimensão sintomática do espectador quanto a presença da minha mãe aciona, né? Então, para mim, isso é da ordem do obsceno, né? Então, e tenho depois, enfim, tenho pensado, né? Acho que o Coming também, acho que mais profundamente, um trabalho que aconteceu que realmente despencou para fora do teatro e foi para o campo, né? Eu acho que ele é da ordem do obsceno, porque as fronteiras ficam muito borradas, né? Então, eu acho que é pouco por aí, né? Que eu tento entender, pensar, né, a provocação do obsceno para o teatro, né, alguma coisa que cria um espaço aí de uma instabilidade na nossa própria fruição, assim, onde o pacto não está dado, onde o campo de metáfora e de discurso eles não estão assegurados por um pacto ficcional, né, a gente fica numa zona instável. Acho que o obsceno tem a ver com uma certa instabilidade, assim, enfim, na fruição, na experiência, algo por aí. Maravilha. Você vai falando e só mais perguntas, mas enfim, eu vou fazer mais uma pergunta que tem tudo a ver com isso que você falou, que é da mãe, né? Porque me pegou muito, talvez até pelos meus atravessamentos maternos, né? Minhas máscaras. Mas é uma colocação da Vera Iaconelli, Iaconelli. que ela fala da permanência, né? Que a permanência é também uma afirmação do desejo dela, né? É quando você consegue ver o desejo dessa mãe na permanência, né? É quando ela afirma esse desejo. E me trouxe muito uma referência também com essas mulheres, as paquiresas, que ficavam dentro, trancadas nessas caixas de vidros, deitadas em cacos de vidro, permanecendo por meses, por dias, meses não, mas dias, 100 dias, e sendo objeto, né, os homens que iam olhar elas, e essa permanência delas, e a Regina Müller, no livro O Cravo na Carne, ela faz uma longa descrição, e ela fala assim, essas paquiresas não eram mães, não eram putas, não eram, e ela faz uma lista, uma página inteira de uma lista de mulheres que elas não eram, e aí elas falam, eram corpos expostos, tipo, essa força da permanência, assim, e aí isso me chamou muita atenção, e aí não sei como linkar bem, mas tem uma coisa no seu texto que várias horas você traz o entre. Aí você fala entre o real ficcional, entre a teoria e o prático, entre o feminino e o masculino, e aí eu fui anotando, lendo, e eram tantos entres, e na hora que eu li essa coisa da mãe que permanece, e aí esse permanecer, esse entre, ficou muito forte para mim, assim, aí não sei se você fala mais disso para eu também entender o que é que eu consegui conectar e por que isso dentro de mim fez um sentido tão grande, assim, como se elas estivessem nesse entre, assim, como se a permanência e o desejo delas colocasse ela nesse entre, nem mãe, nem puta, nem só um corpo que deseja, assim, como isso é difícil para a mulher também, só um corpo que deseja, né? Isso. Enfim, eu acho muito rico, muito lindo que a gente possa fazer essas associações, né? Porque aí já é você
trombando, associando coisas, né, com o seu repertório. Enfim, não conheço a história das fake news, mas imagino, enfim, dá muita curiosidade de conhecer, né, mulheres que estão aí há muito tempo num território, a gente vai chamar a performance contemporânea, a gente sabe que tem muitas outras linguagens, né, que estão tensionando esses limites do corpo de muitas outras maneiras, né, há muito tempo, né. Mas enfim, também faço associações com você, assim, do Junto Nesse Flow, né, mas é muito esse lugar que você falou, né, nem mãe, nem puta, nem, mas é um corpo, né, não sei por que elas fazem, e cada uma talvez tenha uma resposta para isso, né, mas isso de reduzir o corpo, essa condição de matéria, né, é uma opção muito radical, assim, para um corpo que é tão marcado por tanta simbologia, né, porque é como se o corpo socialmente masculino, né, na história dos gêneros, né, ele tivesse acesso a uma espécie de neutralidade, que é a neutralidade de todas as figuras de poder, no sentido do que, né, que você não é, você é universal, então você é branco, você é homem, você não você simplesmente existe, você não é o específico, né? Quando você é um corpo marcado, né, então um corpo marcado pela raça, um corpo marcado pelo gênero, como é o caso de ser uma mulher, de ser uma pessoa trans, de ser uma pessoa homossexual, né, você fica com isso chega primeiro, né, isso é uma coisa que fica decidindo, então se você é mãe, se você é puta, se você é pai ou se você é um cara que pega geral, isso não te define em nada, basicamente, ninguém nem faz essa oposição. Tipo, ai, mas ou você é pai ou você é puto. Tipo, a gente nem pensa sobre isso, mas não significa nada, assim, culturalmente. Então, para a mulher, é muito marcado. Ou você é mãe ou você é puta. Ou você é isso ou você é aquilo. Então, que é a coisa das máscaras, né? Você não tem o privilégio da neutralidade, o privilégio de ser só um ser humano que tem suas características, então você vai olhar esse cara pelas suas especificidades, né? Então, ele é um bom pai, ou ele é um cara dessa maneira, né? Não, e você não vem com esses clichês que ficam tão marcados, assim. Então, quando você parece que escolhe ser só um corpo, um pedaço de corpo em cima de um monte de vidro, parece que é uma decisão muito radical, né? De abandonar todas essas máscaras de alguma maneira, assim. Me vem quase como uma dimensão de sacrifício mesmo, né? Então, você reduz tudo isso, que é esse conjunto de cacarecos e simbologias, né, uma dimensão radical de corpo. Porque por isso que eu acho que quando, né, na experiência da maternidade, em algum momento você tem a sensação de um corpo sobre o vidro, né, um corpo só andando em pregos, né, você bota o corpo numa dimensão assim de matéria, né, que pode ser o corpo como um cadáver no necrotério, assim, você é um corpo, assim, né, então, e eu acho que tem essa, enfim, me vê isso, né. E a questão do entre, né, eu acho que ela parece muito mesmo, porque eu me vejo nesse entre lugares, nesse entre mundos, né, habitando como artista, como teórica, como mãe, e acho que talvez o entre seja um lugar bom para se estar, no sentido, né, ele tem um movimento, né, você não precisa decidir ser uma coisa nem outra, se eu sou professora ou se eu sou artista, se eu sou atriz, ou se eu sou professora, se eu sou puta, ou se eu sou mãe, se eu sou livre, ou se eu sou, sei lá o quê. Parece que tem alguma coisa no entre, né, que te permite. Talvez esse seja o único lugar que dê para estar, na verdade. Talvez a questão seja um pouco essa, assim, não. É onde dá para estar e onde a gente em geral tá, só que a gente fica na neurose de mais, ai, mas eu sou ou não sou? Isso é o próprio sujeito neurótico freudiano, né? Mas eu sou isso ou sou aquilo, né? E a verdade é que a coisa é muito mais. eh, sei lá, quem sou eu agora aqui nessa conversa, né, projetando aqui imagens, né, a partir da sessão do que afetos, né, e isso diz respeito a alguma coisa muito, enfim, parcial, tem muito mais e muito menos ao mesmo tempo, né, então, eu acho que esse entre, tem um livro também que eu tenho aqui sobre pós-pornografia, que ele fala, o entre é um lugar onde as coisas acontecem, onde as forças circulam, onde as imagens transitam, onde você vai de lá vai para cá, né, e onde você contagia, né, onde a experiência da puta contagia a experiência da mãe, que contagia a experiência da puta, e você, de fato, essas coisas não são tão distantes assim. E a Cristã vai falar lindamente disso, né? Em geral, essas coisas que a gente aparentemente binariza muito, elas são mais enredadas do que se espera, né? Não é à toa, se você
qualquer trabalhadora sexual que você entrevista, qualquer prostituta que você conversa, vai falar da profunda experiência de como ela se vê nessa posição de cuidado em relação às pessoas que procuram, em geral, procurando escuta, colo, afeto, coisas que tem muito a ver com a projeção do maternal ainda, né? Muito doido. É muito louco quando você, de fato, sai do campo. A Monique Prada fala muito isso, no campo do preconceito sobre trabalho sexual, e vai ver o que de fato acontece, né? O que acontece de fato no agenciamento de afetos e projeções que essas mulheres, né, estão articulando nesse campo também tão marcado culturalmente, que é o campo da prostituição, assim. E no campo da maternidade. O que está acontecendo de verdade, né? Esse filme que eu estava vendo agora, falando das psicoses, né? De fato, enfim, é muito ligado à depressão pós-parto, mas se você pensar o que é uma mulher sozinha com um bebê dentro de um espaço, às vezes por semanas, por meses, é um negócio muito próximo da uma bordinha com a loucura, é um espaço muito perigoso, na verdade. Perigoso, porque é alguém que está num processo de mutação psicológica e física violento e é um outro ser completamente vulnerável e dependente disso, né? Quantas coisas perigosas acontecem nesse campo da maternagem, inclusive, porque de fato é um espaço muito difícil de sustentar, né? E numa sociedade, e aí você vem com o patriarcado e a violência, essas pessoas estão sofrendo uma série de violências que vão ter consequência, que vão criar sintomas, né? Então, a verdade é que o espaço doméstico, em geral, ele é muito perigoso, né? E a gente sabe que as grandes violências acontecem dentro das famílias, né? A gente sabe o quanto, você vai ver qualquer índice de abuso e estupro, isso não é na rua que acontece os maiores números, é no ambiente doméstico, porque a família ela vai criando um grande espaço de neurose e sofrimento se você não tem os escapes, se você não tem as janelas de elaboração, né, desse lugar perigoso que é o espaço das pulsões, né, onde a gente está aí realmente com esses corpos, esses psiquismos abertos, né, violentamente, assim, né, então, enfim. É um espaço liminar, né? Eu acho que é um espaço liminar total, e os espaços liminares, concluindo, que tem a ver com eles são espaços muito potentes para as zonas de metamorfose e de crescimento mas eles também são espaços perigosos para a loucura, né? É nos espaços liminares que você se perde. No entre que você também não é mais nada e que você pode enlouquecer. Então, acho que habitar a potência do entre é uma zona perigosa. É mais fácil dizer, não, eu sou mãe, eu sou bela recatada do lar. É mais fácil dizer isso. Nossa, ufa, eu sou isso aqui, eu sou professora. Sustentar, suportar, habitar o entre, ele é uma zona perigosa, mas eu acho que é onde estão as potências também da criação, né? Do erótico, como a gente falou. É interessante, né? Porque tem a figura do rizoma, né, Janaína? Que é sempre esse entre que chamou a atenção também da Maíra, e é sempre um E, né? Assim, você não começa e você também não conclui, você não sabe exatamente onde que essas linhas elas vão se enovelando ali. E me veio muito também a questão do corpo sem órgãos, né? Que da gente não setorizar o corpo, né? Estratificar, você pode ser você é, né? Porque quando você cinge, né? A mãe, a puta, quando você cinge esses setores, isso dá margem para o poder do controle mesmo, né? É o controle ser aqui, eu domino, cerceio, né? E a criação ela vai nesse lugar realmente, né, limítrofe, onde essas fronteiras elas vão se esgarçando, enfim. Maíra, a gente abre para as perguntas? Conduz aí? Acho que a gente podia primeiro falar um pouquinho só do livro, onde a gente encontra, onde a gente compra, quais são os próximos passos dele, e também se quiser falar um pouco sobre essa transposição do espetáculo para a tese, da tese para o livro, enfim. E depois a gente abre para as perguntas. Então, quem tiver pergunta, a gente vai funcionar só com a mãozinha. Tem um chat aí também, a gente vai dar lá uma olhada, mas o chat aqui, onde a gente está, não tá funcionando. Então, quem quiser mandar por escrito, tem que ir lá no outro chat, ou se não, levantar a mão por aqui,
Mas vamos concluir aí com a Jana falando do livro. Bom, é isso, né? O livro ele foi lançado esse ano, agora acabou de ser lançado pela Ana Blume, chamou Feminina e Abjeção, ensaio sobre a cena contemporânea, né? Essa dimensão ensaística, ela é muito cara mesmo, essa pesquisa, né? Pensando o ensaio como um espaço mais laboratorial, né? Não à toa a ideia do laboratório quase como um tubo de ensaio mesmo, ele está muito presente, assim, promover processos laboratoriais, né? Onde exista, de fato, um nível de experiência também, não à toa, você falou aí do corpo sem órgãos, né? Mas a noção de programa performativo, ela aparece muito, né? Para você nessa possibilidade, né? De você propor se colocar, né? Se colocar e colocar, assim, os seus contextos à prova, né? No sentido de que eles possam sofrer novas configurações, né? E acho que isso é muito forte, assim, nesses processos, né? E as pessoas que vão se somando a esses processos também costumam. Acho que isso foi muito marcante, né? Tem 2 grandes laboratórios que estão citados aqui no livro, que é o Feminino Objeto 1 e o Feminino Objeto 2, né? São grandes laboratórios que envolveram dezenas de pessoas que vieram, né? Que responderam ao chamamento inicial que eu fiz, que é trabalhar essa ideia de um feminino objeto, e desdobraram autoralmente muito profundamente, assim, esses conceitos, né? Então, são trabalhos que surgiram desde solos ou até mestrados, né? Então, a gente fala muito isso, né? O quanto o encontro com a própria abjeção, ele é muito fértil, né? Ele é muito fértil. E a minha hipótese é que quando a gente está nesse campo do entre aí, no campo onde a gente vai abrindo essa margem para tudo que a gente não sabe de nós mesmos, o trabalho ele espirala para muitos novos lugares, né? Quando a gente fica no campo do conhecido, né? No campo de uma certa, que é essa rigidez em torno de afirmar certos pequenos territórios, né? Eu sinto que o movimento ele começa a parar, porque então, que acho que tem muito a ver com as cenas, né? Quando a gente caminha pela identidade, quando a gente caminha pela desidentidade, né? Então, se você fica, enfim, no campo da autobiografia, né? Que acho que é um campo onde eu transito muito, né? Tem esse lugar da autobiografia, vou falar sobre o que eu sei, né? De mim, vou aqui afirmar uma certa história, né? Estabelecer certos nexos, certa relação de causa-consequência, mas eu acho que tem todo um campo da autobiografia que é da ordem do sintoma, que é da ordem do não saber, que é da ordem do inconsciente, que é da ordem dos invisíveis, né? E aí, nossa, é isso, né? Como o Bataille, que é um autor que eu estudo, fala, né? O campo do que você não sabe é muito mais vasto do que o campo que você sabe. Então, se o pezinho estiver no campo que você não sabe, o trabalho ele não para, assim. Então, ele é um livro jornada, né? Eu digo isso porque um processo vai espiralando o outro, tanto que é um livro que eu acho que ele funciona pouco no sentido, vou ler esse capítulo para estudar tal coisa. É claro que existe um capítulo ali sobre a Angélica Lidl, que é uma artista importantíssima aqui nesse processo. Você tem ali um capítulo mais substancial também, pensando essas figuras, né? Pensar a mãe de uma vertente mais política ali com a Silvia Federici, uma vertente mais arcaica com a Cristeva. Mas eu acho que, de fato, a leitura do livro, ela funciona muito em espiral. Então, ele é quase romanesco nesse sentido, né? Você vai lendo, até porque, de fato, a narrativa dos processos, tanto de uma dimensão biográfica quanto das cartografias das criações, né, elas vão se espiralando. Então, dos retornos que eu tenho tido, ele funciona mesmo de sentar e ler começo ao fim, porque as coisas vão se amarrando, né? E eu fiquei muito feliz com esse formato, né? Ele talvez em algum momento tenha parecido não muito ortodoxo como pesquisa teórica, mas eu acho que para mim ela abriu inclusive um pensamento sobre como articular teoria e prática e vivências, né, vivências dessa ordem, assim, no campo da academia, né? Então ele é muito, enfim, tem recebido retornos nesse sentido, né, de que para além dos próprios temas que ele agencia, tem uma coisa de pensar o próprio campo acadêmico, né, como um espaço laboratorial, ensaístico, cartográfico, né, biográfico na medida de que essa teoria ela tem um nível de implicação, né? Eu tentar não. É isso, eu tenho dito isso, né? Daqui a pouco, resumir teoria, gente, o ChatGPT vai fazer melhor que todo mundo. Então, assim, se é para ficar dizendo que o Deleuze já disse melhor do que eu, a questão é como, a partir desse ponto de vista, uma certa articulação do Deleuze acontece, né? Então, essa dimensão da aplicação é fundamental.
Então, basicamente, é isso, assim, o livro tá aí, tá no site da editora Ana Blume, que eu saiba ainda não está em outros lugares ainda, então no site da editora Ana Blume ele está à disposição, se não quem passa aqui por São Paulo, eu também estou com os livros comigo, em geral, nesses lugares onde eu vou fazer presencial, eu consigo vender os livros por um preço promocional, pela maneira como eu retiro da editora. Vou estar na semana que vem na PUC do Rio de Janeiro e na UFRJ, na segunda-feira, dia 9, na PUC, e dia 10 na UFRJ, também promovendo o livro, e por enquanto é o que está previsto, assim. Mas divulguem, porque acho que trabalhos acadêmicos, né, não é fácil a gente fazer chegar nas pessoas, né, e ele particularmente ficou um livro grosso e caro, então, assim, eu espero que as pessoas consigam acessar, né, porque acho que sei lá, tem alguns anos de pesquisa que estão organizados aqui nessa publicação. Estou bem feliz de que ela nasceu, assim, é mais um filho aí na pista. Maravilha, tô louca para ter um já. Ela vai vir para aqui que vem. Janaína vai dar um jeito de fazer uns lançamentos aqui. Tem que vir para Brasília. De fato, a leitura está muito... Eu li a tese, né, assim, que disponibilizou para gente. Não o livro ainda, mas está realmente, assim, vai dando uma coisa, vai puxando, e se vai ficando, assim, bem... Está bem gostoso de ler, assim, fora todas as expansões de pensamento que vai provocando, mas está bom de ler, assim, também. Adorei. É isso, gente. Quem quiser fazer perguntas, podem abrir as câmeras, vamos aparecer, abrir os microfones, levantar as mãos. Se ninguém tiver pergunta, eu tenho mais um bocado. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no chat também. Gente, não se acanhem. Alguém? Rita. Eu não tenho pergunta. Pode chamar, desculpa. Pode falar, Júlia. Eu esqueci de levantar a mão. Pode ligar a câmera. Não tá ligada? Tá bom. Oi, gente, tudo bom? Sou a Júlia. Oi, Janaína, prazer. Oi, Maria, Carolina, Maíra. Eu não tenho uma pergunta, só vou levantar um ponto, assim, que tem a ver com a minha questão, né? Me interessou bastante a forma que você trouxe os conceitos eu li a tese, né? Na tese, os conceitos psicanalíticos para te ajudar a pensar, né, o trabalho prático sem sobrepor a teoria ao que você está fazendo, né, na cena. É só isso, porque é um interesse meu e foi a primeira vez que eu vi isso, meu Deus, que eu vi isso sem a teoria tentar esmagar, né, o que a gente faz, que é muito vivo, né? É isso, mas é um elogio. Oi, Rita, quer abrir? Pode abrir a câmera. Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui degustando e digerindo um bocado de coisa que a Janaína falou, principalmente com relação, me fez uma reflexão muito profunda com o fato de eu ter optado pela carreira de ser atriz lá atrás. Hoje eu sou uma mulher na casa dos 60 anos. E como eu não dei conta, pelo fato de ser mãe, virou um grande empecilho na minha vida. Assim, o teatro virou uma coisa que não se encaixava com o fato da maternidade. Não havia espaço para as duas coisas. E como eu fui empurrada para a produção, né? E acabei construindo a minha carreira artística nesse lugar da produção. E o que me salvou uma vez foi um amigo meu, que já foi desse mundo para outro melhor, creio eu, que ele falou assim, somos todos artistas, embora nessa vida eu só tenha conseguido ser produtora.
mas me trouxe um pouco dessa reflexão, sabe, Janaína? De como, assim, a maternidade, né, e, e, e o exercício, né, do teatro, como vira um grande desafio, né? Me trouxe um pouco essa reflexão. E eu fiquei chocada quando você falou assim, imagina uma mulher sozinha com um bebê, né? Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, né? Assim, você com todos os seus hormônios, todo o seu corpo, metamorfose, mexeu comigo. Eu fiquei muito curiosa de conhecer mais o seu trabalho. Já tinha te visto, ouvido falar. Eu também faço uma pesquisa, mas é em outro campo, é no campo das políticas públicas da cultura. E é bom ver, assim, né, esse lugar quase de uma análise psicanalítica mesmo dos processos, muito interessante. E eu gostaria de complementar dizendo que eu sou mãe da Maíra. Então, eu vim aqui prestigiar a pesquisa, né? E te ouvir também, e saio desse momento, assim, com um monte de coisas na cabeça, assim, para pensar, né? E isso é muito legal, muito instigante. Obrigada pela oportunidade de te ouvir. Também quero agradecer, foi muito instigante toda a conversa e toda a sua fala, Janaína. Eu queria ouvir um pouquinho mais, se for possível, porque são tantos interesses, né, que você desperta na gente de querer aprofundar temas. Essa relação do autobiográfico, da máscara e da despersonalização é um tema que me interessa bastante, assim. E fiquei pensando, eu não vi esse Cama em 101 Noites, eu ouvi uma palestra, uma fala sua, uma vez no podcast, falando da sua experiência, né, durante o período pandêmico, e aí eu queria ouvir um pouco como foi essa relação entre a sua experiência, essa vivência dessas 101 noites, e depois como que isso se transformou nessa outra dimensão mais performativa, como é que foi esse trânsito, e nesse caminho também aí de autobiografia e máscara, se for possível. Claro, acho que até junta aí com as coisas, porque, enfim, é isso, né? São 17 anos, né? Tem um arco mesmo, uma jornada que ela acontece assim. Existe um paira, né? Quase sobre essa dimensão do autobiográfico, uma síndrome de, nossa, mas vai ser um negócio terapêutico, vai ser um negócio narcisista, né? E é um risco, de fato, que aconteça, né? Mas acho que eu tenho estudar psicanálise, né? Acho que foi a Júlia que falou, de fato, me ajudou a justamente a dar uma percepção estrutural e existencial para uma série de questões e sair justamente da neurose do eu, de a minha coisinha, a minha historinha, que é e ela faz parte, a gente tem a minha historinha, a gente tem as nossas coisinhas que estão ali sempre, né? Mas tem algumas triangulações, né? Usa-se a imagem da triangulação. Então tem alguma coisa que me acontece, mas ela não acontece só a mim. Ela é um dado da cultura, ela é um dado de uma dimensão muito mais ampla, né? E tem algumas disciplinas, no caso a psicanálise, a antropologia, a história, que vão me ajudando justamente a sair de uma certa claustrofobia do eu, né? Não é sobre mim, não é tudo sobre mim. Ainda quando acontece a coisa mais violenta, como, sei lá, uma dimensão de um abuso sofrido, também não é sobre você, né? E é muito libertador quando a gente tira as experiências pessoais dessa zona muito privatizada do eu. Vira uma zona de pensamento, de reflexão, uma zona de estética, uma zona de narrativas, né? Você começa a estranhar a si mesmo, né? Se for da despersonalização da máscara, para mim tem a ver justamente pensar como trabalhar no campo do autobiográfico nessa dimensão onde alguma coisa ela vai sim caminhando para uma despersonalização na medida que você vai estranhando a si próprio, porque você consegue ou trabalha de modo a desprivatizar a própria história, entender ela no campo da cultura, entender ela no campo da história da humanidade, né? Que é uma dimensão existencial, uma dimensão, enfim, muito maior, muito para além de você, né? E acho que o gênero faz isso. Acho que o que a gente tem feito
né, ao pensar o gênero, fala, não, isso não é sobre, né, mim, é sobre uma dimensão que é estrutural, que é simbólica, que é cultural, como os signos circulam na cultura, como as imagens circulam na cultura, como a gente projeta a si mesma num certo campo ou não projeta, porque esse campo está impedido, está bloqueado como imaginação. Então, eu acho que toda a dimensão da máscara da despersonalização, ela justamente, para mim, ela é a chave para tirar a autobiografia do ensimesmamento do, sei lá, do Instagram, gente, porque senão a gente faz o que a gente faz em qualquer, né? A gente vive, é a era o eu é a grande marca, né? O eu é o grande produto do capitalismo atual, né? E se a gente não trabalhar nessas forças, que são as forças que justamente enfim, quebram as pernas desse ego, desse sujeito organizado que pode se vender como uma marca, né, como mais um produto na prateleira, a gente vai ficar fazendo teatro autobiográfico igual a gente faz post no Instagram, assim, isso para mim é uma coisa nefasta, assim. E aí, terminando, né, a coisa da 101 Noites, foi uma dessas experiências também muito, muito transformadoras, né, porque ao mesmo tempo que tudo existe esse desejo de fazer um jogo com a cultura, também não deixa de ser muito pessoal, porque é sim no campo da singularidade que as coisas estão acontecendo. Então, você não tem um distanciamento, não, é sobre a história do seu corpo, é sobre a história das suas dores, sobre a maneira como você agencia afetos e encontros, sobre o que vem antes, sobre o que virá depois também. Então, as coisas estão completamente ligadas. E o Coming, para mim, ele é muito, muito forte, muito poderoso, porque acho que os trabalhos até então, né, o Conversas e o Conversa com Meu Pai e o Stabat Mater, eles estavam muito dentro de um certo jogo com o meu próprio romance familiar, né, o romance familiar também é um termo da psicanálise, né, tem sim uma cariação muito forte com os modelos de masculino e feminino que eu herdo, com uma certa experiência de família muito disfuncional, né, com todo um circuito de violências muito, muito, muito forte, né, vividos, né, dentro desse campo. O coming, para mim, é o momento em que algum tipo de ruptura acontece nesse sistema, nessa constelação aí que movia um certo campo de imagens. E aí acontece por uma insistência de ter ficado, né, nesses temas e ao mesmo tempo fazendo eles se moverem, porque não é que às vezes a gente usa a ideia do rizoma, por exemplo, as coisas estão aqui mudando o tempo inteiro, como se fosse fácil. A questão é que às vezes é muito difícil mudar, né? A gente carrega coisas que são muito duras de mover. Quando você vê ali na próxima esquina, você tromba de novo com aquela mesma cara que você tem, com aquele mesmo comportamento, com aquela mesma neurose. Então, o Coming, para mim, é a história mesmo onde essa máscara, que talvez fosse excessivamente pegada à cara, ela vira uma máscara de jogo, ela vira uma máscara lúdica, ela vira uma máscara onde a sexualidade, inclusive, para mim é um campo muito marcado de neurose, muito marcado por traumas, onde ela cai para jogo também, assim. Então, no Coming foi realmente onde eu vivenciei no meu corpo, no meu psiquismo, alguma espécie de isso, né, realmente sentir alguma coisa da ordem da despersonalização, né, onde parece que uma certa causalidade, uma certa lógica de, eu sou assim, por isso e por isso, eu gosto disso, meio que tudo isso meio foi desfazendo, assim, num espaço de jogo puro, onde você está lidando com centenas de pessoas que têm desejos, fetiches, histórias, e de repente eu brincava com a história do jogo do sim, né? Não é mais sobre mim, se eu gosto, se eu não gosto, é sobre entrar num jogo do sim que a máscara te possibilita, né? A máscara, o carnaval é esse lugar onde você pode brincar de ser um negócio ali que depois você acorda o dia seguinte, sei lá, ser outra coisa. Então, para mim, tem uma virada como mulher, como artista, né? Tem uma que eu acho que eu nem consigo mensurar ainda, porque realmente é do campo das consequências, assim, né? No meu corpo, na minha projeção, na minha autoimagem, na imagem que eu tenho dos homens, né? No caso, né? Porque ali é praticamente um território, né? Onde a masculinidade se expressa. Então, é assim, enfim, ainda tô processando esse material, eu estou escrevendo um livro sobre isso, estou fazendo um filme sobre isso, porque foi realmente uma coisa muito imensa, assim, né? Eu transcrevi mais de 2.000 páginas dos encontros que eu tinha com essas pessoas, né? Então tem essa palestra performance, que é o que eu me senti uma noites, mas que ele é um resultado bem, bem pontual, assim, parcial dessa experiência que é muito gigantesca e que eu ainda estou
etnograficamente processando, assim, e que ainda virá algum tipo de desdobramento, porque eu ainda não dei conta de processar tudo isso, nem como material, nem como subjetividade, nem como material gerado, assim, de tanto material que foi gerado, assim. Isso. Já são 8h30. Gente, que pontualidade! Olha, A Rita bateu todo no pé da gente. Gente, olha aí. fomos bem, Maíra, fomos bem, Janaína. A gente Ótimo. agradece demais. Eu acho que não tem mais. Tem alguém mais que consigo ver com mão levantada? Eu vi palminha. A gente pode ainda falar, né? Alguma coisa mais que não foi dito, né? Eu acho só agradecer o convite, acho que esses espaços eu sou realmente muito aberta e gosto muito de estar nesses espaços de troca, assim, porque, enfim, esse trânsito com a teoria e com os artistas que transitam na teoria e na prática, acho que é uma coisa que que faz muito sentido para mim, assim, então obrigado pelo convite, espero que a gente possa encontrar outras oportunidades de trocar, de ver os trabalhos, enfim, então espero aparecer para o Brasil em algum momento e divulgar o Viene por Mim, que é o trabalho que eu colaborei da Fábia Miraços, que está estreando no Centro Cultural Banco do Brasil, quinta-feira, CCBB. Então, divulguem, apareçam. A Fábia é uma grande atriz, ela é uma puta atriz incrível, assim. E é um texto de também uma dramaturga trans chilena, que é a Cláudia Rodrigues, que também é muito especial, assim, que acho que também consegue habitar um espaço abjeto das identidades, que é muito, muito interessante, assim. Então, quem puder divulgar, aparecer, vai ser muito bem-vindo. A gente vai compartilhar. Vamos divulgar. Agradeço. Obrigada. Obrigado pelo convite, Maíra, Maria. Obrigada. É isso, gente. Vamos lá, todo mundo assistir um pedacinho da Jana, esses dias aqui em Brasília. Eu vou chamar de Jana, que eu já quero ser sua amiga, porque você é muito maravilhosa. Peraí, esqueci, não. Tem outro, para quem também é uma pesquisa um pouco mais antiga, mas para quem se interessa particularmente pelo tema da autobiografia, das autoescrituras, tem o meu primeiro livro, que é o Autoescrituras Performativas do Diário à Cena, que eu quero tentar mandar aí para a biblioteca da UNB. Depois a gente organiza, moças, para ter os livrinhos aí, mas também está na internet, você acha mais em Amazon, em outros lugares também, mas é isso. Muito obrigada. Super obrigada pela sua generosidade aí no diálogo, tão franco, tão aberto. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Então, fechamos oficialmente esse Após Explorações, número 152, Rita. Uau. A gente vai ter outros após, inclusive, que a turma tem umas 10 pessoas aí, então, semanalmente, gente, teremos Após Explorações com várias temáticas, né, Maíra? Né, Rita? E agradecer ao Fábio também a parceria. Isso. Agradecer ao Fábio e ao Thiago que ajudaram a gente com todas as questões técnicas. E agradecer a todo mundo que veio prestigiar. Estamos felizes. Obrigada, mãe. Agradeço minha mãe. Adorei. Tem sempre que ter um agradecimento à mãe. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.